Olá, aqui é a Ana e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de links que foi deixado na aula passada e hoje nós vamos inverter as setinhas da nossa representação aqui. Ou seja, eu vou estar interessado agora nos links que vêm de fora para o meu site. Esses são, de longe, os mais importantes que eu posso ter. O problema aqui é que agora eu não tenho controle dos backlinks. Eu tenho controle dos links que eu uso no meu conteúdo. Mas os backlinks vêm de fora. Quem faz backlink são as outras pessoas. Então, o máximo que eu posso fazer é criar as condições para que os backlinks comecem a surgir naturalmente. Existem basicamente 3 formas de você obter backlinks. A forma mais clássica é o que ele chama de acúmulo editorial. Lembro a vocês que quando eu falo o que ele chama é porque eu estou usando como referência um tutorial do Celmois que eu cito na primeira aula do curso, tá? Que está lá no videoblog, para quem está assistindo no YouTube e pegou esse vídeo pelo meio do caminho. Bom, então essa é a primeira forma de você começar a construir o seu ambiente favorável aos backlinks. O que é o acúmulo editorial? Isso é equivalente a você construir uma base de conteúdo. Então não adianta que um blog jovem, um site jovem, não vai ranquear bem, por melhor que seja o seu conteúdo. Por quê? Porque ele tem uma base de conteúdo pequena. Então, a única forma de você criar backlinks através de acúmulo editorial é você persistir e criar regularmente. Você tem que postar regularmente. Você tem que postar conteúdo regularmente no seu blog. Regularmente aqui pode significar várias coisas. Pode significar uma vez por semana, pode significar 3 vezes por dia, pode significar uma vez por mês. Isso depende muito do nicho e do que você pretende com o seu blog, certo? Mas você só cria uma base de conteúdo se você cria conteúdo. E a forma melhor de acumular conteúdo é você criar com regularidade. Quando você se dá conta, você tem 100, 200, 300 artigos. Esse conteúdo, obviamente, para ele ter chance de ganhar backlinks, ele tem que ter as palavrinhas-chave: qualidade e relevância para o seu público-alvo, que você descobriu lá com o estudo das palavras-chave, certo? Então, uma forma de você acelerar o processo é você criar o chamado conteúdo viral. Só que isso aqui é uma arte mais do que uma ciência, né? Como que eu faço um conteúdo virar viral? A gente não tem como prever. O que a gente pode é tentar fazer alguma coisa que seja diferente, fazer um concurso, um sorteio. A gente pode fazer alguma coisa que seja chocante, mas cuidado com o que você vai fazer dependendo do nicho. Você pode fazer alguma coisa que seja muito engraçada e que acaba percorrendo toda a rede e aí você fica conhecido. Mas nada disso é garantia de que seu conteúdo vai se tornar um conteúdo viral. Tá? Mas não custa tentar, de vez em quando, tentar fazer alguma coisa um pouco fora do quadradinho para ver se você consegue dar um pico de audiência no seu site. Esses picos sempre quando você volta um pouquinho, com um pouco mais de audiência regular, né? Então é sempre bom, de vez em quando, dar um impulso no site. Uma das formas de criar regularmente é, se o seu site já não é um blog, crie um. Tá? Então, não é um blog, tenha um. Por quê? Porque o blog, por definição, é uma coisa que tem que ser atualizada constantemente. Então, se você cria um site estático,
tem uma tendência maior a você ir deixando ele para lá. Mas se você tem um blog e tem uma preocupação em atualizar esse blog, você está sempre criando novos conteúdos e criando uma base de conteúdo de qualidade, de relevância, e aí as pessoas começam a linkar para esse conteúdo e você começa a ganhar backlinks, certo? Uma coisa importante, além do acúmulo editorial, né, mas ainda se tratando dessa questão do acúmulo editorial, não é só criar conteúdo, é você divulgar esse conteúdo. Então, a divulgação é importante. Não é uma divulgação para qualquer um, é uma divulgação para quem está interessado. Então, por exemplo, você pode usar listas de e-mail, tá? De preferência aquelas listas que as pessoas optaram por entrar nelas, tá? No início você pode até usar a sua lista pessoal, de amigos e tal, pedir uma ajuda, mas em geral você pede para as pessoas se inscreverem na sua lista de e-mail específica daquele site ou daquele blog, porque aí não é considerado spam. Se você está mandando e-mail para as pessoas sobre um assunto para o qual elas não pediram para ser incomodadas, você está sendo um spammer. Tá? Então, inicialmente, você chateia um pouco seus amigos, mas depois você tem que criar outras estratégias para criar listas de e-mails de pessoas realmente interessadas no seu conteúdo. Outra coisa é você estimular a citação. Isso hoje é muito fácil de fazer. Todo blog hoje tem aqueles botõezinhos para twittar, para mandar para o Facebook, para mandar para o Google+. Por quê? Porque você estimula, só o cara dá um clique, já vem uma coisa pré-preparada, ele só coloca um comentáriozinho pessoal e manda, e pronto, todos os amigos dele vão ver aquilo. Então, essa é uma coisa interessante, você estimula não só pelo botãozinho, mas também dizendo no meio do conteúdo, do texto, do vídeo, do áudio, olha, se você gostou, dê um tweet no meu conteúdo, se você gostou, espalhe para os seus amigos no Facebook e coisas desse tipo. Uma outra forma menos conhecida é você usar para material não textual, você usar licenças, principalmente para material não textual, mas pode ser para o material todo. Então, você usar licenças com obrigatoriedade de citação. Você pode usar, por exemplo, a Creative Commons. O cara pode usar de graça, desde que ele diga de onde vem. E quando ele diz de onde vem, ele te dá um backlink. Certo? Isso é muito bom para imagem, vídeo, ilustrações, gráficos. Porque essas coisas chamam a atenção das pessoas, aí o cara quer usar no conteúdo dele, e aí você diz, não, tudo bem, você pode usar, mas você tem que citar o meu site. Tá? Então você diz isso através da licença. Uma outra forma que também não é muito conhecida são os emblemas. Emblemas são como se fossem medalhas que você ganha num site, por exemplo. É o cara que é muito participativo num fórum. Aí ele ganha uma medalha de participação e ele pode divulgar essa medalha no site dele, no Facebook dele. Só que essa medalha tem um link para o seu conteúdo, para o seu blog, onde ele ganhou o emblema. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de um emblema que eu tenho num site de aprendizagem de línguas no videoblog. Se você está assistindo no YouTube, vai olhar no videoblog que lá vai ter o emblema e você vai ver do que eu estou falando, se você não está entendendo exatamente do que se trata. Tá? Mas é basicamente uma medalha virtual que você ganha e que você pode espalhar nos lugares onde você é conhecido, para dizer, olha, no caso desse, olha, eu já sei tantas palavras em inglês, eu já sei tantas palavras em francês. E por trás desse emblema tem um backlink, tem um link que vai ligar o usuário direto para o seu conteúdo. Tá certo? Então, eu tenho um emblema desse no site chamado Link de Ensino de Línguas. Eu vou dar o link depois para vocês e vou mostrar o emblema
para dar uma ideia, para quem nunca viu isso, para dar uma ideia do que é, tá? A palavra em inglês para isso aqui é badge. De repente a pessoa já leu em inglês e não sabe do que eu estou falando, tá? Mas então o emblema são os badges. Uma segunda linha de trabalho para você conseguir backlinks são técnicas que envolvem sugestão ou aprovação manual. Então, essa é toda uma outra gama de técnicas para você criar um ambiente favorável à criação de backlinks, tá? A forma mais conhecida é você enviar para os agregadores de conteúdo. Tá? Agregadores de conteúdo. No Brasil, em português, você tem Ocioso, o EBA, coisas desse tipo. São sites que recebem sugestões de links, fazem uma seleção e disponibilizam para os seus usuários. Os agregadores de conteúdo são muito interessantes para pessoas que estão trabalhando nas áreas de entretenimento, de notícias, de celebridades, de coisas desse tipo. Porque é mais ou menos o que esses sites buscam. Se não é o caso do seu site, se você está trabalhando com outro tipo de conteúdo, por exemplo, conteúdo educacional, é mais difícil você conseguir um tráfego de qualidade desses agregadores de conteúdo. E os teus backlinks também não vão ser bons. A grande vantagem aqui é que você não tem que criar um novo artigo. Você manda o que você já fez, manda o link, ó, eu criei esse artigo aqui. E aí eles decidem se eles vão publicar ou não. Tem uma coisa parecida, mas é que se chama diretórios de artigos. Aqui é parecido com os agregadores, porque na verdade eles recebem material de várias pessoas e fazem um processo de seleção diário, geralmente diário, e vão colocando no site deles os artigos que eles acham mais interessantes. A diferença aqui é que você tem que criar um artigo. Mas aí como é que você vai conseguir o backlink? Citando o seu material dentro do seu artigo. De uma forma contextualizada, é claro. Você não vai criar um artigo que não tem nada a ver com nada e botar um monte de palavra-chave e um monte de link para o seu conteúdo. Não, você vai criar um artigo de qualidade e que vai citar o seu conteúdo de uma forma contextualizada. Tá? No Brasil, você tem alguns desses diretórios, eu vou citar aqui, o artigos.com, artigos.com. Você tem também webartigos.com, e você tem o Artigonal. Tem outros, tá? Mas estou citando aqui 3 para dar Artigonal, para dar um início aí para você começar a pesquisar. No exterior tem outros, tem o HubPages, Infobarrel, eu não vou botar aqui, porque vai fazer uma confusão e geralmente esses sites só aceitam conteúdo em inglês. O que eu acho interessante, que ainda não tem no Brasil, pelo menos eu não achei, é que esses sites, por exemplo, o HubPages e o Infobarrel, que são os que eu já mexi, eles dividem a renda do AdSense com você. Tá? Lá uma porcentagem é sua. Então, se você tem um artigo de boa qualidade que um monte de gente acessa e clica nos anúncios do AdSense, uma parte do lucro do AdSense vem para você. Não dá muito lucro não, porque o AdSense normalmente já não dá muito lucro, né? Ele não é um sistema que pague muito dinheiro, mas pode ser também usado como uma maneira de você divulgar o seu conteúdo. No caso desses brasileiros aqui, você não tem divisão de receita. Você simplesmente tem a honra de ter o seu artigo publicado e, com sorte, algumas pessoas vão clicar nos links e vão chegar no seu site, vão se tornar seus seguidores naquele nicho. Então, essa é outra maneira de você trabalhar na linha de sugestão ou aprovação manual. E tem o envio direto. Envio
direto. Ou seja, você manda um e-mail lá para o dono do blog que você acha que tem a ver com o seu e fala, olha, eu escrevi esse artigo aqui e tal, será que você não pode citar? Alguns blogs já têm até uma área para isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, é do ferramentas.com. Não, ferramentasblog.com, que tem um lugar lá que você submete um link, uma imagem e sofre um processo de seleção e pode ter o seu artigo publicado lá. É tipo agregador, tá? Então você não precisa criar um conteúdo especificamente para eles, você simplesmente cria o conteúdo e manda para eles. O conteúdo do seu próprio blog, do seu próprio site. E eles vão decidir se vão publicar ou não. Esse tipo de coisa pode ser feito tanto para blogs, você pedir para o dono de um blog divulgar o seu trabalho, ou também para sites. Tem sites que estão abertos para esse tipo de coisa, que não são exatamente agregadores de conteúdo, mas que podem eventualmente citar o seu trabalho por algum outro tipo de interesse deles. Finalmente, tem aqueles links que você recebe por links de indicadores. Só para ficar claro do que eu estou falando aqui, em inglês é referrals. Esses links aqui é quando você faz uma parceria com alguém e ele tem um link lá no site dele e um código que indica quem ele é. E aí, quando o sujeito vai para o seu site e faz uma compra, por exemplo, do seu produto, você passa uma parte do lucro para o seu indicador. Tá? Então, esse é um tipo de backlink que tem uma negociação direta com quem está criando esse backlink, certo? Então, essas são as formas de você obter backlinks manualmente, né? Aqui no acúmulo editorial, o backlink é conseguido de uma maneira mais automática, quer dizer, as outras pessoas começam a criar os links e tal, a partir do contexto que você cria para elas. Aqui é uma coisa mais manual, você tem que entrar em contato, tem que submeter, tem que esperar ver se é aprovado, se não é, tenta de novo. Então, é um trabalho um pouco mais pesado, né? Não que aqui não tenha um bom trabalho envolvido, só o fato de você ter que criar regularmente também já é um bom trabalho, né? Mas aqui você ainda tem que sair divulgando meio que, é um trabalho meio de porta em porta, esse aqui, se você pudesse fazer uma metáfora aí, né? Fazer uma comparação. E finalmente, antes que a minha página acabe, né, o meu quadro branco acabe, você tem aqueles backlinks autocriados. Os backlinks autocriados são aqueles de comentários, por exemplo. Comentários no seu próprio site, são aqueles de livro de visitas, que já teve muito na moda, mas hoje em dia não tem muito, mas ainda existe, tá? Então, são links que vão sendo criados dentro do seu próprio site. É claro que isso aqui não tem um valor muito grande de SEO, que você pode pedir para os seus amigos saírem comentando dentro do seu site, e isso aqui vira um círculo vicioso. Mas tem um outro tipo de link autocriado, que é aquele em que as pessoas divulgam nas redes sociais. É aquele que eu falei, né? Você tem aquele botãozinho que o cara clica e já tuita com a maior facilidade para todos os amigos dele. E isso aqui é importantíssimo, porque é uma tendência, foi uma tendência muito forte em 2011, tendendo a crescer em 2012, e esse aqui faz uma espécie de boca a boca, né? Não é o Google que está dizendo para o cara que aquele conteúdo é relevante, é o amigo dele que está dizendo que aquele conteúdo é relevante. Então, o impacto disso é maior, tá? Então, existe uma tendência muito forte de que as redes sociais vão ser estão sendo e vão continuar sendo um meio de divulgação de conteúdo muito importante. Então, aí fica uma dica importante aqui para quem está começando agora: tenha não só um blog,
mas tenha uma página no Facebook, tenha uma conta no Twitter diretamente ligada ao seu blog, certo? Pode ser diferente da sua conta pessoal ou não, aí depende dos seus objetivos. Mas enfim, redes sociais é autocriado, em princípio não deveria ter tanto valor, mas tem porque isso aqui é começa a ser visto como um forte indicativo de qualidade. Então, tá aí um monte de estratégias para você obter backlinks ao longo do tempo. Isso aqui leva tempo. Todas essas coisas levam tempo. Por exemplo, você pode enviar um link para um diretório de artigo, um artigo para um diretório de artigos. E ele não ser aceito, aí você faz outro, e ele não é aceito, aí você faz outro, e aí ele é aceito. Ou a mesma coisa para uma coisa desse envio direto aqui. Você pode chegar lá no ferramentasblog.com, envia um material e ele não aparece na lista dos escolhidos. Daqui a pouco você envia outro material, e daqui a pouco outro, e daqui a pouco outro. Lá para a 9ª vez, você finalmente emplaca um artigo lá. E aí você tem um pico de audiência no seu site, porque as pessoas tendem a clicar lá para ver o que tem de legal nesse site. E como eu disse, toda vez que você tem um pico, você tende a voltar com uma lista de seguidores um pouco maior. Então, esses picos são interessantes. Enfim, isso era o que eu tinha para dizer sobre backlinks. Tem milhões de coisas sobre backlinks. Se discute muito backlinks, porque backlink é muito importante. Novamente, não force a barra, não vale a pena. As máquinas de busca estão cada vez mais espertinhas e você só vai perder pontos. Tá? Crie conteúdo de qualidade, divulgue para quem está interessado, divulgue manualmente para lugares legais, né? E principalmente nas redes sociais. E aí você vai, ao longo do tempo, criando backlinks e aumentando o seu ranking, aumentando a sua possibilidade de chegar lá onde a gente quer chegar, que é na primeira página do Google. Bom, sobre backlinks era isso que eu queria falar. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de um assunto um pouco mais técnico, né, formas mais técnicas de você ajudar as máquinas de busca a te encontrarem e a te indexarem bem, certo? Então, eu vou falar de coisas como o mapa do site, como meta tags e coisas desse tipo. Então, são assuntos um pouco mais áridos, um pouco mais técnicos, mas que valem a pena se você está interessado em ter uma estrutura de SEO bem montada no seu blog desde o início. Eu espero que você venha me assistir na próxima aula. Espero que tenha gostado dessa. Por favor, comente, interaja com a gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, se você está assistindo no YouTube, ou melhor ainda, vá lá no nosso videoblog, vê o que mais tem lá de interessante, vê a lista de todas as aulas do curso que já foram publicadas e inscreva-se na nossa newsletter para receber as novidades que vão estar surgindo sempre. Muito obrigada e até a próxima.